Já percebeu como as músicas parecem cada vez mais curtas, mais rápidas, mais parecidas? Isso não é impressão sua. E não, eu não acho que o algoritmo seja a raiz de todos os males. Na verdade, ele é mais um sintoma. Porque antes da música servir as pessoas, ela passou a servir o mercado. E quando a música vira o produto, ela precisa performar. Precisa prender atenção em segundos, precisa ser facilmente consumida, precisa evitar silêncio, precisa evitar risco, precisa evitar qualquer coisa que faça alguém clicar pro próximo vídeo. E nisso tudo, uma coisa começa a controlar artistas do mundo inteiro: a retenção de público. Mas calma, se músicas são resultado do algoritmo, por que músicas antigas também eram curtas? É o seguinte, um estudo conduzido por cientistas na Universidade da Califórnia fez uma análise com base em milhares de músicas do Spotify e identificou uma tendência muito clara de uma redução na duração das canções nas últimas décadas. Nas primeiras décadas avaliadas, as músicas eram curtas, depois elas começaram a crescer, ficarem mais longas, mais livres, mais expansivas, mas então elas começaram a encurtar de novo. E quando a gente vê isso, a pergunta aparece naturalmente, né? O que aconteceu? Na primeira metade do século XX, novas tecnologias começaram a transformar completamente a forma como a música era consumida. O rádio se popularizou e passou a levar a música para milhões de pessoas, enquanto a indústria fonográfica crescia rapidamente. Mas existia uma limitação muito importante, que eram os discos da época. Especialmente os discos de 78 rotações, que conseguiam armazenar apenas cerca de 3 a 4 minutos de áudio por lado. Isso significava que, independentemente da criatividade do artista, existia um limite físico para a duração das músicas. Então, com o tempo, a indústria percebeu que essa limitação também fazia sentido economicamente. Músicas mais curtas permitiam tocar mais faixas ao longo da programação das rádios e também abrir mais espaço para intervalos comerciais. Mas é importante entender a diferença. O interesse econômico reforçou esse formato, porém sua origem estava na tecnologia disponível naquele momento. Em outras palavras, as músicas eram mais curtas porque o suporte físico impunha esse limite. A lógica de mercado apenas se adaptou a essa realidade e passou a lucrar com ela. Bom, essa história muda completamente a partir mais ou menos da década de 50, 60, porque o grande problema dos discos antigos não era apenas a tecnologia de gravação, mas também o próprio material de que eles eram feitos. Os discos de 78 rotações utilizavam um material rígido e frágil, o que obrigava os sulcos, aqueles caminhos em espiral onde a agulha passa, a serem relativamente largos. Como consequência, cabia pouca informação em cada lado do disco. Foi aí que surgiu uma mudança decisiva: o disco de vinil. Por ser um material muito mais flexível, ele permitia que os sulcos fossem gravados muito mais próximos uns dos outros, aumentando enormemente a quantidade de informação armazenada sem aumentar o tamanho do disco. É aí que surgiu o formato LP, do inglês Long Play. Anteriormente, os álbuns eram feitos de vários discos, cada um com uma faixa só. Mas com a chegada do vinil, era possível tocar um álbum inteiro, apenas em 2 lados de um disco, fazendo com que músicos fizessem as suas músicas e seus álbuns pensando nessa dinâmica dos lados, tendo o lado A e B do álbum. Então, pela primeira vez, a duração das músicas deixou de ser determinada por uma limitação física do suporte, e isso abriu um espaço enorme para experimentação artística. Gêneros como o rock progressivo aproveitaram essa liberdade para criar músicas de 10, 15 ou até 20 minutos, com múltiplos movimentos, mudança de andamento e estruturas que dificilmente caberiam nos antigos discos de 78 rotações. Outros estilos também passaram a explorar composições mais extensas, como parte do jazz, da música psicodélica e mais tarde do pós-rock. Pela primeira vez em décadas, a tecnologia deixava de dizer quanto tempo uma música podia durar. Parecia que a arte finalmente tinha conquistado sua liberdade. Só que essa liberdade duraria menos do que parece, porque o próprio limite não seria imposto pelo disco, seria imposto pela forma como a música passou a ser distribuída. Bom, o que acontece é que após os discos de vinil e após o formato de CDs, que aumentaram a duração dos álbuns por ser um formato eletrônico, uma coisa importante surgiu: a internet. Esta mudança parece apenas tecnológica, mas ela muda completamente os incentivos econômicos da indústria musical, porque até a época dos CDs, a principal forma com que as pessoas consumiam a música era pela venda direta de faixas e álbuns, ou seja, havia apostas sobre o produto. Porém, após o surgimento da internet, uma forma diferente foi se popularizando. Hoje em dia, as pessoas alugam acesso a quase qualquer música do mundo pelas plataformas digitais como o Spotify, Apple Music e YouTube Music. E é aí que entra um conceito importante do Sir, que é o capitalismo de plataforma, onde as empresas deixam de depender da venda de discos ou faixas individuais
mas sim pelas assinaturas, anúncios e dados dos usuários. Então, quanto mais tempo os usuários passarem consumindo, mais dinheiro será ganho. Portanto, a música deixa de ser uma mercadoria vendida individualmente e passa a ser parte de um serviço. Só que esse modelo de negócios cria uma consequência importante. Como existem milhões de músicas sendo lançadas, as plataformas precisam decidir quais delas vão recomendar para cada usuário. E é óbvio que essa decisão não é aleatória, já que os algoritmos observam diversos sinais de engajamento, como quantas pessoas pulam a música logo no começo, quantas escutam até o final, quantas salvam na biblioteca, compartilham ou voltam para ouvir novamente. Então, quanto melhores esses indicadores, maiores serão as chances daquela música ser recomendada para novas pessoas. Perceba que isso não significa que o algoritmo manda os artistas fazerem músicas curtas ou seguir uma fórmula específica, mas isso cria incentivos. Então, quando milhões de artistas competem dentro do mesmo ambiente por atenção e visibilidade, esses incentivos acabam influenciando a forma como a música é produzida. Então, uma introdução muito longa pode representar um risco maior de alguém trocar de faixa. Um refrão que demora pode chegar a reduzir as chances da pessoa continuar ouvindo. E uma música mais curta pode facilitar que o ouvinte chegue ao final, reproduza novamente ou simplesmente escute mais faixas em sequência. A consequência é que muitas decisões deixam de ser apenas artísticas. Elas também passam a considerar como aquela música vai performar dentro das plataformas. Ai, eita, diarreia da peste, rapaz. É outra fraqueza, velho.